Igreja Evangélica Congregacional de Florianópolis e todos aqueles que têm acompanhado aí os trabalhos da igreja pela internet nesse tempo de coronavírus. A gente aqui em Macapá está muito bem, né, aproveitando essa oportunidade para contar um pouquinho de como tem sido os nossos dias aqui. Tem sido bem corridos, desde que a gente chegou, um monte de coisa nova, né? A casa nova, o trabalho novo para mim, e enfim, se adaptando a todas essas novidades. Foram tempos bem corridos, tem sido ainda, mas Deus tem nos abençoado e tudo tem corrido muito bem. E nas últimas semanas eu e a Sabrina a gente tem tentado fazer um estudo sistemático, pelo menos semanal, no livro de Hebreus, e eu gostaria de compartilhar hoje com vocês aquilo que a gente aprendeu primeiro. Assim que a gente abriu o livro e começou a estudar, foi a primeira coisa que Deus falou conosco. Então eu queria compartilhar com vocês esse texto que está no primeiro capítulo de Hebreus, e diz o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Irmãos, o autor aqui de Hebreus ele ressalta uma verdade que precisa ser muito latente na nossa mente nos dias de hoje, principalmente nesses dias de coronavírus em que a gente não pode sair de casa, né? E essa verdade ela combate a ideia de que a gente só pode ouvir Deus falar conosco na igreja, ou quando o pastor prega na igreja, ou quando a gente vai na reunião de oração na igreja, né? Porque o que o autor está falando aqui nesse trecho é que o mesmo Deus que falou com os antepassados, que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que mandou as 10 pragas no Egito, o mesmo Deus que fez sair água da rocha, o mesmo Deus que abria colunas de fogo no meio da noite e fazia sombra durante o dia para guiar o povo no deserto. Enfim, aquele mesmo Deus que falou através de N sinais na história, ele continua falando hoje, e ele fala através do seu Filho, que é Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, por meio de quem ele fala, continua sustentando todas as coisas desde quando elas foram criadas lá no início, até os dias de hoje e eternamente. Ele continua sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. E eu acredito que através desse texto ele nos mostra que Jesus continua falando comigo e contigo através da sua palavra poderosa registrada nesse livro que é a Bíblia, e que registra os ensinos dele mesmo enquanto esteve aqui, e as palavras que ele vem falando desde o Antigo Testamento, e já deixou, né, avisado aí até o Apocalipse, para que a gente possa guiar as nossas vidas e assim encontrar com ele lá no grande dia. Então, irmãos, não pensem que Deus só pode falar contigo se você estiver reunido com a Assembleia dos Irmãos na igreja. Ele pode falar contigo aí na sua própria casa, à medida que você vai para aquele lugar que o pastor Luciano tem falado tantas vezes, para aquele jardim secreto e particular que é seu e dele, seu e de Deus, e que é onde ele vai ministrar o teu coração, ele vai falar contigo através da palavra. Então creia nisso, que o Deus dos antepassados, o Deus dos profetas, ele continua sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. E invista tempo nesse relacionamento íntimo com ele, na certeza de que ele vai continuar falando no seu coração através da Bíblia. Amém? Um abraço a todos que estão aí em Florianópolis, e saibam que aqui em Macapá a gente está com saudade já, mas tudo corre bem, graças a Deus. Até mais!